Então, pessoal, hoje eu tô vindo aqui falar para vocês sobre uma patologia muito comum em felinos, que é o complexo gengivite estomatite felina, também chamado de complexo gengivite estomatite faringite felina. Não é uma doença muito bem esclarecida, elucidada na veterinária. Ela não tem predileção por sexo ou algumas raças. A gente sabe, né, é sabido, e isso eu vejo na rotina, que algumas raças têm mais predisposição, e aí entram os nossos vira-latas, que são a grande maioria, mas tem os persas, os himalaios, o birmanês, que são animais que acabam tendo, animais de raça, né, tirando os nossos vira-latas, com maior predisposição. É uma resposta inflamatória local ou difusa. Na grande maioria, ela acomete a cavidade oral do felino e ela pode afetar muito essa região aqui de trás, que a gente chama do arco da mandíbula. Eu tenho fotos, depois eu vou mostrar para vocês, de animais acometidos na frente e animais acometidos bem no arco da mandíbula, tá? É uma doença que tem um caráter proliferativo muito grande. Os animais idosos, eles são realmente mais acometidos do que os animais jovens. E o que, na verdade, nos chama a atenção, que é uma doença multifatorial, de etiologia não muito esclarecida. Então, assim, a gente fica meio que de mãos e pés atados quando a gente pega um paciente, fecha um diagnóstico, até para explicar ao tutor como é o tratamento, quais são as opções de tratamento. Algumas das vezes a gente tem sucesso, outras vezes não, mesmo quando a gente acaba optando por um tratamento mais invasivo, que eu vou falar para vocês. E na verdade é uma doença que ela causa uma resposta imunológica extremamente exacerbada. Então acaba fazendo essas lesões proliferativas na cavidade oral dos felinos, principalmente na região dos molares. Ela é ocasionada por alguns tipos de vírus, né, como o calicivírus, o herpes vírus, o vírus da imunodeficiência felina. Algumas bactérias também podem estar relacionadas, eu vou citar para vocês, mas a fusobactéria é uma das mais comuns. E também o estresse. Os felinos submetidos ao estresse, né, também podem vir a desenvolver uma doença de caráter de etiologia ainda não muito esclarecida, de uma resposta imunológica muito exacerbada, e isso tem relação sim com o estresse, a gente pensando hoje em dia, né? E às vezes tem relação com a questão alimentar, tá? Quais são os sinais clínicos, às vezes, que o tutor vai perceber em casa? Normalmente são animais que, por causa de uma dor absurda que ele sente na cavidade oral, a pelagem começa a ficar eriçada, a litose severa, um cheiro, a gente brinca de dragão na boca, porque realmente é muita podridão, muita bactéria, muito vírus ali. E isso acaba levando uma litose, uma salivação excessiva, perda de peso, porque o animalzinho sente dor, então ele acaba parando de comer. Pode ter sim uma depressão e a gente tem que tratar, porque como leva a não querer comer muito bem, a depressão acaba desencadeando uma lipidose associada. Então, assim, tem alguns sinais e sintomas que o tutor pode observar em casa e procurar logo o seu médico veterinário de confiança. Em relação ao diagnóstico, na grande maioria das vezes, é a avaliação da cavidade oral, né? A gente faz isso de uma forma até muito simples, desde que esse paciente deixe a gente manipular a boca. Quando esse paciente está com uma dor muito exacerbada, não tem jeito, eu preciso fazer uma sedação, uma anestesia para poder fazer uma avaliação completa dessa cavidade oral. As fotos que eu vou mostrar depois para vocês foram tiradas sem o animal estar sedado. Eu vou mostrar tanto uma boca sadia quanto uma boca com complexo gengivite estomatite faringite felina, tá? O tratamento em si, ele é um pouco contraditório, né? Existem hoje em dia algumas linhas de tratamento no mercado, né? Normalmente às vezes entra com antibiótico, analgésico e anti-inflamatório. Na grande maioria das vezes o gatinho fica bem por 6 meses a 1 ano no máximo, fazendo esse tratamento. Como é uma cavidade oral que está com muita dor, prescrever medicações em comprimido muitas das vezes não vai ser tão fácil, é líquido. Às vezes hoje em dia a gente tem a facilidade do gel transdérmico. Então assim, a gente pode tentar iniciar com as medicações orais,
não dando certo. Tem hoje em dia, às vezes, o óleo ozonizado, que às vezes nos ajuda, a homeopatia ajuda a me aumentar a imunidade, às vezes ajuda a melhorar essa resposta imunológica exacerbada que eu tô tendo. Tem gente, alguns colegas veterinários que estão utilizando, às vezes, o interferon. Eu ainda não tive experiência positiva na utilização do interferon na cavidade oral. Na grande maioria das vezes, nos meus pacientes, onde eu pego esse diagnóstico, né, eu vou avaliar, sim, a função renal, vou pedir alguns exames de sangue que são necessários. Esse rim estando bom, muitas das vezes eu acabo preferindo por fazer medicações injetáveis, né, para poder tirar ele da crise, até para ele voltar a comer, porque na grande maioria das vezes o animal já chega para mim, o paciente, sem não estar querendo comer nada, o que me preocupe muito, um felino não comendo. Então, muitas das vezes, se o meu rim tá bom no exame de sangue e o fígado bom, eu vou fazer a medicação injetável nessa fase inicial, ok? E na grande maioria das vezes, o tratamento que eu mais vejo resultado, né? E aí, no caso, os dentistas falando, né, que com certeza vão ter a experiência até às vezes um pouco melhor que a minha, eu tô falando da minha visão clínica, como médica veterinária clínica, é a retirada, sim, o tratamento cirúrgico odontológico, onde é feita a retirada dos molares. E aí sim, a grande maioria dos pacientes apresenta uma boa resposta. É o que eu preciso fazer na grande maioria dos meus pacientes, tá? Então, assim, apesar da gente ter várias possibilidades de tratamento, na minha casuística, os pacientes onde eu tive que fazer a retirada dos molares foram os pacientes que responderam melhor ao meu tratamento, tá? Qualquer dúvida vocês podem me mandar por direct ou escrever aqui pra mim, e depois logo na sequência eu vou postar as fotos tanto de uma boca sadia de um felino como de uma boca de um complexo gengivite estomatite felina, tá? Por isso que eu falo muito, o exame físico completo numa consulta de um felino, além da pressão, palpação de tireoide, todo o exame físico que eu falo que tem que ser feito completo, palpação abdominal, a cavidade oral tem sim que ser avaliada no felino. Porque às vezes eu estou diante de um paciente que tem uma doença inicial e que muitas das vezes, se eu entrar com tratamento de uma forma muito rápida, eu não deixo evoluir, chegar na fase grávida, eu ter que pensar na cirurgia, na retirada dos molares. Mas enfim, fica aí a dica para vocês e eu vou colocar assim as fotos, vou colocar o texto e qualquer dúvida podem me mandar. Beijão!